Oi, Cacá, tudo bem? Tudo bom, Fê? Tudo certo? Obrigada por ter aceito, então, o convite do She The Project para ser a primeira convidada, né, de 2021 a participar da nossa série de entrevistas. E nós vamos, então, abrir com chave de ouro, né? Vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade e autoconhecimento, certo? Eu que agradeço, né, Fê, pela oportunidade. Eu fiquei bem feliz, ainda mais depois que tu me explicou como que funciona e qual que é o propósito, né, do Chi. Tem tudo a ver comigo, com a minha essência, com aquilo que eu acredito. Então, eu estou muito feliz em poder participar, de Ai, verdade. que bom. Bom, então, pessoal, eu chamei ela aqui de Cacá, né? Mas o nome dela é Carolina Soberal. Ela já é minha amiga há alguns anos. Podem chamar de Cacá, né? E então a Carol, ela é administradora, ela é empreendedora, ela é mentora, né, de autoconhecimento e espiritualidade, e ela é apaixonada por desenvolvimento humano. Pelo que eu entendi, Cacá, lendo um pouquinho da tua história, pelas nossas conversas, já faz bastante tempo que tu está nessa busca, assim, relacionada, então, a tanto a autoconhecimento como espiritualidade, né? Pelo que eu vi, assim, e eu li um pouquinho ali das tuas coisas, eu acho que tu meio que trabalha com essas duas coisas juntas, assim, andam meio juntas. Total, total. Inclusive, para mim é bem difícil separar, tá? Uma coisa da outra. Eu acho que anda muito junto mesmo. Eu não consigo separar a espiritualidade do autoconhecimento, tá? Tu pode nos contar um pouquinho, então, da tua trajetória nessa área? Sim, é longa, tá? Eu vou tentar resumir. Uhum. Mas, basicamente, eu comecei a me interessar mais por esses assuntos quando eu tinha 16 anos, tá? Porque eu passei por um processo de depressão bem forte, assim, na minha adolescência. E nesse período eu comecei a fazer terapia, né, normal, com psicóloga. E, além disso, minha família sempre foi muito espírita, muito de frequentar lugares, assim, de casas espíritas. E o meu pai começou a me levar para alguns lugares para ajudar também nessa questão da fé, enfim, se conectar mais com a espiritualidade. Eu estava numa fase de adolescência, né, uma fase mais conturbada, assim. Então, ali eu comecei, eu digo que ali foi o meu despertar, tá? Mas depois disso eu já dormi, já acordei, já despertei, já teve altos e baixos. Então, ali começou, né? A gente sempre fala que esse processo ele pode começar ou pelo amor ou pela dor, né? O meu foi por uma dor bem forte, né? Que foi passar pela depressão. Mas depois disso, eu tive várias questões na minha vida de muitas perdas, tá? Desde novinha eu tive que lidar com muitas perdas. Então, eu perdi muitas pessoas próximas. Eu perdi um irmão, eu perdi minha Dina, eu perdi meus avós. Então, foi uma coisa atrás da outra. E a maneira que eu achei para me fortalecer sempre foi na espiritualidade. Então, eu sempre tive muito conectada. Inclusive, acho que foi o que trouxe bastante estrutura para minha família passar por todas essas situações, tá? Então, assim, começou novinha já, desde os 16 anos. Dito isso, né, passou-se um tempo, eu, enfim, me formei em administração, né, segui uma carreira aí, comecei a ir para o lado da administração. Se for falar da minha trajetória profissional, eu comecei como manicure aos 17 anos, depois eu fiz estágio em órgão público, e aí eu comecei a faculdade, enfim, entrei no mundo corporativo, né. No mundo corporativo, eu passei por vários setores, várias empresas, né, eu comecei trabalhando na parte de ouvidoria. Então, ali eu vi, que me despertou bastante essa questão de relacionamento com as pessoas mesmo, né? Porque eu tinha que ter essa questão de mediar conflitos, né? De lidar com, enfim, eu via problemas o dia inteiro de clientes, né? E tinha que saber designar para quem passar aquilo ali e tudo mais. Então, ali começou essa questão de lidar com pessoas, né? De relacionamento. Nessa empresa que eu trabalhei, eu transitei, assim, depois eu fui para a área de projetos e sempre teve muito relacionado a lidar com clientes. Na área de projetos eu fazia toda a parte de implementação do sistema, fazia todo o acompanhamento, né? E aí depois eu acabei indo para a área comercial, que também era cliente, lidar com pessoas, tá? Daí eu migrei para a indústria farmacêutica, né? Que foi onde eu tive a minha trajetória maior aí na indústria farmacêutica.
Eu comecei na Roche, eu trabalhei quase 2 anos na Roche. Depois da Roche, fui para a Sanofi, trabalhando sempre com clientes na parte de representante de vendas, né? E ali eu me desenvolvi bastante e chegou um momento em que eu vi que eu fazia muitas coisas que eu gostava, mas eu não estava completa, tá? E aí foi quando eu comecei a buscar muito fortemente o autoconhecimento. Porque eu vi assim, eu sempre busquei me autoconhecer, né? Saber o que me fazia, o que me dava prazer, o que não me dava, quais eram os meus talentos, né? Meus desafios. E eu estava alinhada até com aquilo que eu gosto de fazer, mas não estava completa. Então eu comecei a entrar a fundo no autoconhecimento. Eu fiz coaching, eu fiz terapia. E aí, nesse meio tempo, aconteceu mais uma coisa na minha vida aí para me dar mais uma reviravolta aí, que em 2016 a minha mãe descobriu um câncer e em 2018 ela faleceu. E aí eu voltei para a espiritualidade de novo com tudo, sabe? Porque eu tive os meus altos e baixos, eu estava um pouco desconectada, né? E aí eu comecei a realmente estudar espiritualidade. Quando a minha mãe descobriu a doença, eu comecei a estudar. Eu queria entender muitas coisas. Por que isso acontece, né? E como eu resgatei muitas coisas que eu tinha passado na minha infância, na minha adolescência, e eu resgatei que foi dali que eu trouxe força para passar por essas situações de perda que eu já tinha passado muito, eu voltei, né? Eu voltei atrás, voltei a estudar. E aí eu comecei, de fato, a estudar e fazer muitos cursos aí, não somente ler, né? E não somente ir tratar com terapeutas, eu fui estudar mesmo. Aí eu fiz muitos cursos aí, eu me formei mestre em Reiki, terapia de Theta Healing, eu fiz curso de apometria, eu fiz curso de mesa quântica, eu sou leitora de plano de alma, então assim, eu tenho um monte de cursos aí, e hoje eu utilizo os que fazem mais sentido para mim aí, que foi onde eu busquei várias curas aí na minha vida. Acho que Acho que sim, acho que sim. Eu achei bem legal, assim, essa costura que tu fez de... Isso não foi uma coisa linear, né? Isso foi uma busca, foi uma construção tua no que fez sentido para ti e foi justamente, assim, somando essas experiências. Tanto da tua vida pessoal, né? Como a tua vida profissional, porque anda junto, a gente é um só, né? Exatamente. E aí tu acabou usando... não, usando não é a palavra certa, mas tu acabou, a partir de experiências difíceis, tu conseguiu transformar isso, transpor isso. E é bem importante, assim, é um movimento interno que requer bastante esforço e ele requer também bastante disponibilidade, energia psíquica, né, para tu fazer. É bem difícil fazer essas transformações. Sempre quando a gente faz essas lives, essas entrevistas, eu gosto de estudar um pouco o tema. E eu estava lendo um artigo que um professor meu da faculdade me passou sobre autoconhecimento. E uma das principais, assim, dificuldades do autoconhecimento é que todo mundo fala, né? Autoconhecimento virou meio que... Aí virou moda, né? Digamos assim. E, assim, a palavra em si, né? Autoconhecimento é se autoconhecer, é entender, tu conseguir saber nomear o que tu sente, o que tu tá percebendo, é como se estivesse olhando de fora e conseguir enxergar a situação. Só que o que acontece? Muitas vezes, com o nosso olhar, mesmo que a gente ache que está olhando de fora, é um olhar meio míope, porque ele já tem, né, um viés. E a gente tende, né, pela forma como o nosso cérebro funciona, a não olhar algumas coisas, porque é difícil, porque dói, porque incomoda. Quando a gente tem no automático, é muito fácil esquecer isso. Então, eu sempre falo, né, quando a gente recebe um feedback, alguma coisa assim negativa, que aparentemente a gente, né, tende a querer se defender, é um presente. Isso foi um ensinamento da Lu Furini, ela já participou de um desses treinamentos aqui. Ela sempre fala, feedback is a gift, ela fala. E nos ajuda bastante, assim, nesse processo. Então, Cacá, a gente, né, eu acho que tu falou um pouco, assim, o quanto a espiritualidade e o autoconhecimento, né, andam junto. E aí tu mencionou, né, que tu começou a estudar essa espiritualidade de forma um pouco mais profunda há uns 3 anos, mas que tu já lê há bastante tempo sobre isso, né? Só que é um tema super amplo, assim. Então, se alguém quiser começar a se aprofundar, porque, assim, às vezes a gente fala bastante, só que são coisas que vêm de meio que um senso comum e tem muito mito aí envolvido, né? Que a gente falou, assim, os conceitos de autoconhecimento, eles existem, mas realmente estar no processo de autoconhecimento não é assim, né? Requer toda
uma disponibilidade para isso e muitas vezes até acompanhamento, porque a gente sozinho é muito, muito difícil, não é impossível, mas é muito mais complicado. Então, assim, quem está começando, né? Quais são as dicas que tu daria para essas pessoas, assim? Como é que começa? Então, Fê, assim, eu gosto de falar que não é uma receita de bolo, né? Não é igual para todo mundo, né? E o que eu vou falar aqui não está escrito na pedra, talvez não faça sentido para algumas pessoas, para outras façam. Eu gosto de abordar da forma que fez sentido para mim, tá? Fez sentido para mim. Então, eu tive muitos testes aí, fui buscando de várias maneiras, e até que eu cheguei num ponto que eu vi que, para mim, é o ideal de se começar, tá? Que nem tu falou, não é assim tão fácil, a gente passa por alguns desafios quando a gente começa a enxergar, principalmente se alguma outra pessoa de fora, né, uma pessoa externa, mostra pra gente algo que é desafiador pra gente, que a gente não gosta, que a gente sabe que a gente tem aquele defeito, né, que eu não gosto de chamar dessa palavra, que é desafio, mas é bem desafiador quando alguém fala, mostra pra gente aquilo, né, que é a questão do feedback. E então, assim, hoje em dia, o autoconhecimento ele está muito no auge, está muito na moda. Porém, eu acho que quando a pessoa quer, primeiro passo, tá? A pessoa tem que querer, mas querer do fundo do coração dela, querer mudar, querer passar por esse processo, entender que isso é um processo. Que não é assim, agora eu me autoconheci e agora eu resolvi todos os problemas da minha vida, porque agora eu sou a pessoa do autoconhecimento. Não, não existe. O autoconhecimento ele é, eu diria que para sempre, né? A gente está sempre descobrindo coisas novas na gente, a gente está sempre se aprimorando e melhorando, tá? Então, o primeiro passo é querer, tá? É querer. É querer fazer esse movimento, tá? Disponível para fazer mudanças na vida, tá? Sair daquela inércia ou daqueles ciclos repetitivos que estão ruins, que a gente não está gostando de passar, né? Esse querer, pelo que tu está me dizendo, sim, ele passa por uma aceitação de que é um processo contínuo e que não vai ter um ponto final. Tu não vai conseguir nunca chegar num estágio de fiz um check, pronto, agora eu me autoconheci. É isso, é isso. É estar disponível, estar aberto, porque as coisas vão acontecendo no caminho, né? E é incrível, porque assim, a gente sabe que, às vezes eu até brinco com algumas amigas minhas que estão nessa mesma busca que eu aí há algum tempo, a gente fala, por que que eu fui mexer com isso, né? Porque assim, não para, a gente não para mais de querer, porque daí tu começa a fazer algumas mudanças e alguns movimentos e vai vendo que tem muito resultado mesmo, né? Muda a forma de pensar, enfim, de lidar com alguns desafios na vida, e aí a gente não para, a gente não quer mais parar, a gente quer evoluir, né? Óbvio. Então, assim, primeiro passo, querer do fundo do coração. Não porque é moda, não porque alguém te disse. Tem que querer, porque tu precisa estar disponível para fazer essas mudanças, tá? Segundo passo, né, que eu diria assim, é buscar conhecimento. O que seria o buscar conhecimento? Quando a gente for buscar autoconhecimento, autoconhecimento e espiritualidade, vai ter um monte de caminhos aí que a gente pode seguir, né? Profissionais, né? A gente pode fazer isso de diversas formas. Eu fui aquela que atirou para tudo que é lado, né? Porque eu gosto muito de testar as coisas, tá? Eu gosto de testar e ver o que faz mais sentido para mim. Então, eu comecei aí com terapia, depois eu fiz coaching, fiz processo de coaching, depois eu fui muito pro lado espiritual da coisa. E aí, no lado espiritual, existem diversas ferramentas também que auxiliam, né? Mapa numerológico, mapa astrológico. Hoje eu trabalho com uma que é a leitura do plano de alma, que é a que faz mais sentido para mim hoje. Depois de ter estudado, ter feito muitos testes aí, né? E ter encontrado uma que se alinhou com aquilo que eu acredito, tá? Então, é isso. É buscar conhecimento e ver o que faz mais sentido para ti. Diferentes fontes, assim, né? Então, tu Exato. a terapia, o próprio coaching, essas ferramentas que daí tu usa, enfim, em auxílio com algum profissional, coisa assim, para te ajudar nessa caminhada, né? Eu diria assim que uma não exclui a outra, entendeu? Eu não me arrependo de ter feito nenhuma delas. Todas elas foram complementares, assim. Então, é isso. Só que, claro, cada ser é único. Então, o que fez sentido para mim pode não fazer sentido para outra pessoa. Então, a pessoa que vai saber o que vai ressoar mais com a energia dela, com aquilo que ela acredita, com as crenças dela, tá? Então, é isso. Quando eu falo em buscar conhecimento, é entender um pouco dessas ferramentas, dos profissionais, e ver aquilo que está mais alinhado contigo,
tá? Porque vai ser de uma forma mais leve, tu vai conseguir levar de uma forma mais leve se é algo que faz mais sentido para ti, né? Sim. Aí depois, né, enfim, buscou o conhecimento, identificou aí qual que é o caminho que eu vou seguir, eu vou ir pelo coaching, eu vou começar com terapia, eu vou fazer um mapa astral, né, plano de alma, enfim. Eu diria que a gente tem que olhar muito para as questões das nossas sombras, né, que são os nossos desafios aí, e também para os nossos talentos, né, nossos talentos ali, as nossas qualidades, tá? A gente faz isso como? Geralmente é através de uma ferramenta, porque aquilo é mais desafiador a gente fazer sozinho. Não que não possa, a gente consegue, né, fazer sozinho. Mas é aquilo que tu falou, quando a gente, né, busca algum profissional, alguém que auxilia nesse processo, né, que não é eu aqui com a minha visão míope, né, querendo só enxergar às vezes o lado bom que eu tenho, não querer olhar tanto para os meus desafios porque é difícil. Então, eu diria que daria uma atenção especial para as sombras mesmo, tá? Porque geralmente ali e sombra eu falo, né? Seria os desafios. Geralmente é ali que está te impedindo de evoluir, te impedindo de prosperar, te impedindo muitas vezes até de colocar o teu que tu tem de melhor aí, de talento a serviço, né? Porque aquilo está te bloqueando, né? Às vezes se é uma pessoa que, vamos supor, tem dificuldade, né? Encontrou que um desafio é a comunicação, por exemplo. E ela trabalha com algo que ela gosta muito, que para ela faz muito sentido e que precisa da comunicação, entende? Aí precisa trabalhar aquilo, e aí tu vai trabalhar de diversas formas, daquilo que faz mais sentido, né? Pode dar um exemplo de uma ferramenta que pode ser usada para facilitar? Essa questão de lidar com os desafios e sombras. De conseguir identificar e lidar com isso, sabe? Porque, Tá. na realidade, eu acho que a questão para lidar vai depender muito de cada pessoa. Mas uma ferramenta dessas que tu usa, assim, aí, nas suas consultorias, enfim. Sim, então, eu começo sempre quando alguém está buscando, assim, querendo entrar nesse mundo, eu gosto muito do plano de alma, porque o plano de alma que eu faço é puro autoconhecimento. Ali a gente vai identificar desafios, talentos, objetivos e destino de alma, tá? Que é realmente buscar a essência maior da pessoa, né? Quem é aquele ser, né? Por completo ali. Identificando isso, né? Eu diria para a gente dar uma atenção para os desafios. Existem muitas ferramentas que a gente pode trabalhar, tá, Fê? Eu trabalho com algumas geralmente com traumas. Geralmente os nossos desafios eles estão muito ligados a traumas que a gente passou, né? A questões desafiadoras aí na vida, na infância, né? Pode estar muito relacionado a algum bloqueio que foi criado lá na época da infância. Eu uso muito o Theta Healing, né? Que é para trabalhar com crenças limitantes. A gente trabalha, identifica, né? Aonde que foi gerado isso? Onde que está a raiz desse problema? E vem trazendo um entendimento daquilo, tá? Mas eu sempre digo que até sozinho a gente consegue às vezes, tá? Porque quando a gente passa por algum trauma, tá? Vamos supor, passei por algum trauma, eu trago ele para minha consciência aqui, tá? Eu olho para esse trauma e eu tento extrair algum aprendizado. É bem difícil sozinho, tá? A gente tem um desafio a gente tende a se apegar no sofrimento daquilo, né? Aquilo me causou um trauma, eu sofri por isso e é desafiador. Mas tudo que te causou um trauma te trouxe um aprendizado. E quando a gente traz esse aprendizado para nossa consciência, fica muito mais fácil de transmutar esse trauma em algo positivo, tá? Então, essa é uma maneira, né? Isso a gente fala no Theta Healing, tá? E na leitura do plano de alma eu também consigo fazer algumas coisas aí, tá? E aí também a questão de desafios, quando a gente sabe que a gente tem algum desafio na vida, assim, que a gente mantém, tá? Eu sei que eu sou uma pessoa, vamos lá, dramática, por exemplo. Uma pessoa muito dramática, vou dar um exemplo, né? Então, eu sou muito dramática. Eu já descobri que eu sou, já identifiquei esse desafio aí. Quando eu olho para esse desafio, o que eu digo para a pessoa fazer, né? Olha para o desafio e vê qual que é o benefício secundário que tu tem em manter ele na tua vida. Porque tu já sabe que ele é um desafio, que ele está te atrapalhando de alguma forma. Então, olha para ele com carinho e vê, sempre vai ter um benefício secundário, tá? Por mais difícil que seja, sempre vai existir. Eu mantenho aquilo porque eu estou me beneficiando de alguma forma. Então, assim, eu sou muito dramática porque, sendo dramática, eu consigo ter atenção da minha família, por exemplo.
Uhum. E aí a gente vem e tenta trabalhar como que eu posso manter esse benefício sem manter esse desafio, entende? Sim, É isso, o trabalhar seria dessa forma, tá? trazer outras formas de conseguir a mesma satisfação sem Aí, ter, sem ter o dano, digamos assim, causado pela sombra. exatamente, é isso. E aí a Perfeito. questão dos talentos também, que a gente tem que olhar um pouquinho, né? Uhum. Aliás, tem que olhar muito, né? Porque quanto mais a gente olha para os nossos talentos, a gente consegue mais superar os nossos desafios, né? A gente começa a colocar eles a serviço, aí a gente tem uma facilidade um pouco maior de superar os nossos desafios, porque quando a gente tem um objetivo maior naquilo, um propósito maior, fica mais fácil de lidar, né, com esses desafios. Então, geralmente, os talentos, eu gosto de falar que está muito ligado com a nossa infância, né? Porque quando a gente é criança, a gente é por essência, né? A gente é o que a gente é e a gente não tá nem aí pro que os outros pensam, a gente simplesmente é, tá? E aí, ao longo da vida, a gente vai criando aí um monte de bloqueios por conta de muitas situações que acontecem, né? E a gente vai perdendo essa essência, vai perdendo essa essência. Claro que às vezes tu olhar para tua infância, às vezes é um pouco desafiador, a gente tem um pouco de dificuldade aí de acessar esses talentos, né? Mas, assim, tem várias formas de acessar, eu digo, essa questão de olhar para a criança, mesmo quando eu era criança, eu gostava disso, eu fazia isso, né? Eu fazia muito bem tal coisa, né? Ou também, através dessas ferramentas todas que eu falei, a gente consegue identificar, né? Do coaching, terapia, plano de alma, tá? E aí tem uma questão também que eu gosto de falar, que é meditar, tá? Meditar é uma maneira que tu te conecta contigo mesmo. É um momento que tu limpa a tua mente de tudo que está acontecendo aí fora, de todos os teus problemas, toda aquela carga que tem ali de coisas para resolver e volta para a tua essência, pelo menos um pouco, sabe? É desafiador, a meditação ela é bem desafiadora, né? Para a maioria das pessoas hoje em dia que vivem nessa vida bem agitada, mas ela é muito necessária e às vezes a gente consegue resgatar muitas respostas em processo de meditação, tá? Além disso, para talento eu também gosto de falar, eu já fiz isso, uma vez eu fiz uma mentoria e foi bem legal, que perguntar para as pessoas mais íntimas da gente, familiares, amigos que são muito próximos, que conhecem todos os teus lados, te conhecem do avesso, sabe? Sim. Quando a gente pergunta para essas pessoas o que eu faço de melhor, o que eu faço de melhor no mundo, assim, o que ninguém faz melhor que eu, ou o que eu faço de um jeito especial e diferente das outras pessoas, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de achar que tem talentos. Todo mundo tem, né? Às vezes a gente apaga o nosso talento, mas a gente tem talento. Todo mundo tem algo para oferecer. Então, eu gosto muito dessa questão também de perguntar para as pessoas, mas às vezes até por mensagem, sabe? Olha, quando eu fiz isso a primeira vez, eu estava fazendo uma mentoria, eu mandei, ó. Fulano, eu estou fazendo uma mentoria aqui, né? Então, eu tenho uma atividade aqui, assim, assim, assim. E as respostas que vêm dessas pessoas que são muito íntimas, geralmente está muito alinhado com aquilo que a gente já sabe e que a gente está abafando ali, sabe? Então, eu gosto bastante de fazer isso, tá? E aí, por último, mas não menos importante, eu digo que é fazer o movimento, tá? Fazer o movimento, que é o que a gente falou lá no começo, tá? Colocar em prática, vai acessar tantas coisas, né? Tanto, vai descobrir tanta coisa, vai te descobrir, assim, né? Agora eu realmente me conheci, me descobri, vi tantos lados meus aí que eu não nem sabia, estava tão escondido. E, e aí tu precisa te movimentar e precisa começar a fazer o que foi proposto ali, né? Ou se foi um coaching, ou se foi uma outra terapia, tu tem que começar a gerar esse movimento, porque se não se movimentar não tem mudança, né? Aí é só conhecimento, eu só adquirir um conhecimento e não estou colocando ele em prática, que não vai adiantar de nada, né? Então, o movimento ele é muito importante para a gente poder evoluir aí, né? E também entender que esse processo de autoconhecimento, de espiritualidade, ele requer um pouco de disciplina, né? De persistência, porque às vezes a gente vai, não aguento mais fazer isso aí, eu descobri um monte de coisa aí que não é legal minha, então entender que a gente vai descobrir coisas às vezes que não são tão legais, mas tá tudo bem, tá tudo certo, é para um bem maior, é para evoluir, né? E testar.
testar muitas coisas. Se a gente não testa, a gente não sabe o que a gente gosta. A gente não se experimenta. Tem que experimentar coisas que nunca fez. E aí vai se descobrindo, muitas vezes tu descobre coisas que tu ama e que tu nem fazia ideia que tu amava. Então, assim, não dá para ter preguiça, né? Eu digo que não dá para ter preguiça nesse processo. E ele é contínuo e ele é muito bom. Eu anotei aqui, então, querer, buscar conhecimento, identificar as sombras e olhar para elas, e também os talentos, e fazer o movimento. É isso. Resumidamente, é isso, né? Para uns 4 itens aqui. Bem resumidamente. Bem resumidamente, né? E olha que eu tentei resumir porque eu gosto de falar, né? Para fechar, assim, eu sempre gosto de deixar alguma indicação, alguma dica de livro que eu acho que tem a ver, né, com o tema. E esse aqui é bem especial, eu pensei em vários livros, assim, até pro lado da psicologia, que eu gosto bastante, né? E tem um livro que a gente estava conversando, que eu esqueci ali em cima, depois eu devia ter pego, depois eu faço um post sobre ele. Mas é um livro do Viktor Frankl, ele é um neurologista e psiquiatra, que é Man's Search for Meaning, a tradução para o português é Em Busca de Sentido. Ele sobreviveu, né, a um campo de concentração, e ele é como se fosse o pai, assim, o fundador da logoterapia, que é uma terapia, assim, que fala muito da busca de sentido, assim, como se essa busca fosse a força central da motivação humana. Então, ele traz grande aprendizado, né, olhando para esse livro, assim, foi muito relacionado a colocar as coisas em perspectivas. Quando a gente coloca as coisas na perspectiva, né, que ela tem, é como se fosse fazer, assim, um zoom out, né? E também, isso é uma das coisas, né, colocar as coisas em perspectiva. Segundo, essa conexão com algo maior. Porque quando tu coloca as coisas em perspectiva e consegue fazer essa conexão com algo maior, tu consegue transmutar muitas situações ali. Então, durante o livro, ele descreve como foi estar dentro do campo de concentração. Sabe aqueles livros, assim, que às vezes tu vê teu coração acelerado, assim, é desses? Gasgar, né? E tu vê, assim, a capacidade dele psicológica de suportar aquilo. Então, às vezes, assim, quando ele ficava muito feliz quando o soldado lá pegava um pouco mais fundo a concha da única sopinha e ralinha que eles tinham por dia, e daí ele ganhava umas 3 ou 4 ervilhas a mais. Uhum. Então, realmente, assim, ele traz bastante essa questão da perspectiva. Então, é um livro, assim, que eu super recomendo, assim, acho que ele vale muito a pena. Até eu quero ler agora. Mais um para a lista dos 200 livros que eu tenho para ler. Vai para a lista, que bom. Cacá, mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Pessoal, a Cacá vai ser uma das colaboradoras do XI agora no segundo trimestre. Ela vai escrever um pouquinho com a gente sobre esse tema de autoconhecimento, espiritualidade. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para a gente. Se quiserem entrar em contato com a Cacá também, podem escrever, que estaremos em contato nos próximos dias, certo? Com certeza. Fê, te agradeço muito, tá? Fiquei muito feliz mesmo. É algo que eu gosto muito de falar. Gosto muito, muito, muito. É o meu propósito mesmo, é ajudar mesmo as pessoas a se conectar mais com a espiritualidade e com o autoconhecimento. Então, vou ficar muito feliz mesmo de poder contribuir, né, um pouquinho aí com o Xi. E fico aberta também para quem quiser entrar em contato comigo, tiver qualquer dúvida. Estou aqui, disponível. Obrigada, Cacá. Um beijo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.